Para montar nosso gerador primeiro, precisamos saber que o mesmo irá funcionar sobre vácuo e consequentemente o mesmo deverá ter uma contenção que bloqueie qualquer tipo de entrada ou saída de ar. Então antes de mais nada precisamos dimensionar as partes que irão revesti-lo. Mas não as montaremos de início. Primeiro iremos montar apenas a base do gerador e todas as partes que ficam acima da mesma para só depois podermos acoplar as partes laterais e a tampa. Então previamente, pensando em tudo isso, iremos apenas dimensionar as medidas que o mesmo por vez irá ter sobre as partes laterais, a parte de baixo e tampa, deixando para montá-las depois, em exceção da base, que montaremos logo de início, assim como as partes que ficam acima dela. Para dimensionarmos o tamanho do mesmo e as partes que os constituem, primeiro precisamos saber que um gerador que sustente uma casa mais comum em nossa sociedade em questão em meio à nossa época, de uma família de classe média baixa, com 2 a 3 TVs, um chuveiro, um refrigerador, uma lavadora de roupas, um ferro de passar roupas, e um micro-ondas entre outros pequenos aparelhos. O consumo de tal casa gira em torno dos 5.000 watts a média de consumo e em 7.600 o pico de consumo em determinado momento do dia. Para isso precisamos de um gerador que sustente bem mais que a máxima nos horários de pico sem sofrer um desgaste considerável nesses tais momentos, o que nos levará a algo em torno de 11.400 watts de potência sobre o gerador que precisamos. Sendo a média 127 volts vezes 40 amperes, ou 220 volts vezes algo em torno dos 20 amperes, ou 380 vezes algo em torno dos 10 amperes, assim em um sistema trifásico, e que é o caso do nosso gerador. Ou sendo 127 volts vezes 60 amperes a máxima, ou 220 volts vezes algo em torno dos 30 amperes, ou 380 volts vezes algo em torno dos 20 amperes. Em si, para podermos chegar a esse número, podemos simplesmente triplicar a média que por vez nos levará a algo em torno dos 11.430 watts para ser mais exato. E sobre essa concepção, podemos dimensionar um valor próximo para o tamanho de nosso gerador trifásico segundo os enrolamentos que o mesmo por vez terá, as bitolas específicas dos cabos, o diâmetro de seu núcleo, e o resto de suas medidas. E se vocês pretendem recriar o mesmo projeto sobre maiores ou menores proporções, utilizem como base as medidas específicas em relação à potência do gerador aqui em questão para geradores de maior ou menor potência. Então vamos lá para as medidas das partes laterais, o fundo, e a tampa do mesmo antes de que possamos entender a formulação de suas partes funcionais. Que ficarão assim. Iremos precisar de 4 chapas de alumínio para os lados esquerdo e direito, sendo 2 para cada lado, e mais 4 para a frente e traseira, sendo 2 por 2, também formando assim o retângulo em questão que definirá o nosso compartimento. Também iremos precisar de 2 chapas de alumínio para fazermos a tampa do mesmo e mais um para a base com a mesma dimensão das chapas da tampa, com o grande diferencial de que dessa vez a mesma será de acrílico ou PVC ou algo que se assemelhe. E mais uma chapa de madeira, essa com espessura diferente, que também será usada para a construção da mesma base. Então vamos para as medidas, que serão 2 chapas de alumínio com largura de 70 cm por 2 metros de comprimento e 1,5 mm de espessura cada uma, que será a parte de cima. Uma chapa de madeira com 70 cm por 2 metros de comprimento e 1,5 cm de espessura, que será a parte de baixo e acomodará o gerador. Precisamos de uma chapa de acrílico com 70 cm de largura por 2 metros de comprimento e 1,5 mm para revestir por fora o nosso fundo em questão. Precisaremos também de 4 chapas de alumínio com 1 metro de largura, 2 metros de comprimento e 1,5 mm cada uma para comportar o lado esquerdo e direito, sendo 2 em cada lado. Iremos precisar de mais 4 chapas de alumínio com 70 cm de largura por 1 metro de comprimento e 1,5 mm de espessura cada uma para a frente e traseira, 2 em cada parte, e por fim iremos também precisar de 4 ripas finas de madeira apenas para fixarmos os lados, que nesse caso irão ficar fixados sobre a parte de dentro da caixa em questão, que por fim completará as partes que revestem o nosso gerador.
Mas como previamente dito, não monte as seguintes partes ainda, apenas parafuse a parte de madeira da base com a chapa de acrílico que a revestirá por fora. É nessa chapa de madeira que iremos montar a grande parte funcional do gerador, e para isso ele deve ser construído sobre um sistema aberto, facilitando por vez assim a sua construção. Antes de mais nada é necessário deixar claro que as duas chapas de alumínio de cada lado específico deverão ser fixadas uma sobre a outra, e simplesmente para dar mais sustentabilidade e arrefecimento ao nosso compartimento, que nesse caso também será necessário pintar uma parte inteira de uma chapa em cada dupla das mesmas com grafite e banhá-la para retirar o excesso, tudo com muito cuidado, sempre tocando apenas nas extremidades de seus lados sem retirar o material em questão com o toque dos dedos. O lado pintado deverá ficar voltado para dentro, onde a outra chapa sem grafite virá tocar o mesmo. Ao caso da parte de baixo ser de acrílico é unicamente pelo fato de que a madeira não é tão capaz de selar o vácuo com a mesma eficácia do acrílico e o alumínio, que por vez serão fixadas com parafusos e seladas nas extremidades de cada lado com resina. Vale lembrar também que a parte de acrílico com a madeira da base não será necessário pintar, e todas as outras partes pintadas e banhadas sobre água também devem ser secas sob a ação do sol, ou do próprio ar antes de que possam ser fixadas nos processos posteriores à montagem das partes funcionais. Em seguida, as mesmas chapas de alumínio também deverão ser serradas em alguns lados antes de serem acopladas, mas até então é só, vamos por partes em nosso projeto. E antes de mais nada, após começarmos a entender um pouco mais sobre o nosso projeto, desde já venho por vez também dizer que o nosso gerador não esquenta tanto quanto tal qual um gerador comum esquentaria, e tudo pelo simples fato de o mesmo não ter exatamente uma energia de entrada sobre ele, portanto tendo apenas saída, que reduz significativamente aquele calor gerado em outros geradores, por exemplo. Daí então nem mesmo a necessidade de trabalharmos com alta voltagem no mesmo, e sim diretamente com as voltagens mais comuns e já com as amperagens que sustentam um consumo residencial padrão.